Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Alô, turma! Grande abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa opinião do canal Atenção Vascaínos, eu vou falar sobre um tema que foi o tema da semana. Na terça-feira, nós ouvimos aqui no canal, no AVNews, a Lívia Prati, diretora e coordenadora do projeto Paralímpico do Vasco. O Vasco precisou fazer vários cortes em função de uma dificuldade financeira enorme e demitiu mais de 60 funcionários, além de ter feito também o uso da MP, da medida provisória que faculta hoje a questão da suspensão de contratos de trabalho e o empregado passa a receber 30% pelo clube e 70% pelo governo. Mas a discussão é: demitir ou não demitir? Justo ou não justo? Eu quero fazer uma analogia aqui para vocês que fala um pouco do Vasco, e eu presto atenção num detalhe muito claro, porque eu sou uma pessoa de comunicação, uma pessoa que trabalha com imagem, uma pessoa que trabalha com a maneira que você deve se comportar diante do seu público. O Vasco eu costumo comparar com uma Ferrari. A Ferrari era, nos anos 50, 60, o grande carro. Era o carraço. É claro, existiam outros, mas a Ferrari era sonho de consumo. Ganhava corridas na Fórmula 1, à época, ganhava notoriedade, era o carro dos bacanas. Enfim, é um carro que perdura até hoje como um carro de cobiça para muita gente. Mas nos anos 50 e 60, o carro tinha um glamour. Era lindo, era maravilhoso, era uma novidade. E motoristas e mecânicos, talvez deslumbrados pelo grande boom que aquele carro trazia, passavam a vê-lo de uma maneira mais superficial. Passavam ali uma graxa, limpavam, água e sabão, faziam aquela polida bonita, davam um tratamento bonito ao seu painel, bancos de couro, mas o interno não era tão cuidado, mas funcionava, o carro ganhava provas, era o carro que os homens tinham e que as mulheres ficavam enlouquecidas. Enfim, era o carro, era realmente a grande marca, a marca do cavalinho. Mas o tempo passou e hoje uma Ferrari 1950, 1960 fica num museu apreciado, lindo, as pessoas dão muito valor àquilo, mas dizem, nossa, teve seu tempo, né? E por que hoje uma Ferrari 50 e 60 não consegue mais ser usada e é substituída por Ferraris novas, modelos novos? Porque essa Ferrari 1950, 1960 foi atropelada pelo progresso, porque motoristas e mecânicos não cuidavam dela da maneira que deveriam ter cuidado. Porque se você pensar bem, você poderia estar rodando com o carro até hoje, sem problema nenhum. É só mudar a suspensão, é só melhorar o carburador, é só você colocar um motor mais possante, mas cuidar, dar cuidado, não cuidar apenas da casca. Porque motoristas e mecânicos viveram e vivem muito do glamour. Assim é o nosso clube, assim é o Vasco. O Vasco hoje demite funcionários e manda funcionários embora porque é uma história de Ferrari, de anos e anos, de um clube que não cuida da sua imagem. E aqui fala alguém que cuida disso, que se preocupa muito com isso. A imagem do Vasco é uma imagem denegrida. E não é uma imagem superficial, não é a carcaça da Ferrari. Apesar de achar que até a carcaça do Vasco poderia estar muito mais bem tratada. Porque nós dizemos com muito orgulho, nós temos um estádio, nosso estádio é belíssimo. Arquitetonicamente falando, mas não com a beleza que ele poderia estar, ser mais moderno, ser mais profissional. O Vasco parou no tempo e no espaço. É um clube que não se profissionalizou, é um clube que não seguiu uma linha natural de progresso. É um clube que não cuidou da sua imagem.
e volto a dizer, não é a imagem externa, por pior que a imagem externa não seja maravilhosa, mas é uma imagem externa de um clube com uma bela história, de um clube com pessoas fantásticas que passaram, com atletas maravilhosos, que tem um patrimônio bacana, talvez não tão bem cuidado, mas tem um patrimônio bacana. Mas a imagem interna foi algo que manchou a história do Vasco, e mancha há muito tempo. Esses motoristas, esses mecânicos que pilotaram durante anos e anos um clube que nos anos 50, 60 era imagem da perfeição, base de seleção brasileira, local para discurso de presidentes, tinha o estádio maior da América Latina, mas o tempo passou porque essas pessoas não tiveram cuidado. Botava a gasolina errada, para quê? O carro era maravilhoso, trocavam um amortecedor ali, outro acolá, e não se perceberam que as estradas pioraram, que existiam mais carros nas ruas, mais competição, que nas corridas de Fórmula 1 outras grandes escuderias pintaram, e a competição, que é boa e é sadia, infelizmente essa Ferrari chamada Vasco não conseguiu acompanhar. Então o clube não cuida da sua imagem, é um clube que, exatamente por ter uma imagem denegrida, e a imagem interna, é um clube que não atrai investidores, não atrai pessoas que possam investir nessa Ferrari, porque poderiam muito bem fazer dessa Ferrari algo mais que somente um grande símbolo no museu. E aí as coisas acumulam. É um clube que não tem um estádio moderno para arrecadar, é um clube que vive à sombra da televisão a vida toda, quando a televisão deveria ser algo complemento e não ser fundamental. Porque também os clubes brasileiros não se organizam para ter uma liga, como eu já disse isso aqui. Tem uma entidade como a CBF que não move uma palha para ajudar. Zero de ajuda. Zero em termos de investimento. Que vem clubes como o Vasco há 5 meses quase sem receber salário, pagar salários, jogadores e funcionários sem receber salários, e não se preocupa com isso, porque é apenas um número. Mas os clubes são culpados, os dirigentes são culpados. A atual gestão, ela paga esse preço e paga também por erro dela. Mas veja só como é que é engraçado. Você tem em 2000 um projeto olímpico, que todos enchiam a boca para dizer maravilhoso. O Vasco tinha grandes na natação, grandes no vôlei de praia, tinha grandes no hipismo, muita gente de nome. Sim, muita gente de nome. E esses atletas, é claro que a figura de linguagem, são responsáveis hoje pela demissão desses atletas paralímpicos. Porque deles foi tirado um dinheiro para pagar esses atletas de 2000, por esses desmandos. Porque é um clube que não consegue sair da bainha da televisão, é um clube que pede ajuda ao seu torcedor o tempo todo, por mais que o torcedor tenha que ajudar sim, mas não pode ser a única fonte de renda. É um clube que trabalha mal o seu marketing, que tem uma dificuldade, e eu acho que o marketing não tem culpa, porque o Vasco, volta a dizer, tem uma dificuldade gigantesca com a sua imagem. É um clube que parou no tempo e no espaço. É um clube que vive apenas de uma grande história. Mas que pode mudar? Pode mudar. Talvez um choque de ordem, talvez uma mudança radical. Não esperar que alguém com dinheiro, um sheik árabe, bote dinheiro para poder fazer o clube andar. Talvez seja necessário sim, e eu concordo, em fazer um enxugamento no quadro de funcionários. Porque aqui é uma outra situação. Acho que os comentários das pessoas, mas é terrível demitir os esportes paralímpicos. Você foi a alguma competição paralímpica alguma vez? Quando acaba a Olimpíada, você vê a Paralimpíada na televisão? Você comprou ingresso aqui no Rio para ver a Paralimpíada? Acho que esse tipo de comentário já é preconceituoso. Porque a inclusão social, que muita gente reclama, não passa apenas por demitir ou não demitir os paralímpicos. Passa em não dar oportunidade às pessoas. Quem emprega, quem dá emprego, mesmo para pessoas que não tenham deficiências físicas, está fazendo inclusão social, está ajudando a sociedade. Porque nós temos esse pensamento porque o Brasil é um país preconceituoso, porque o Brasil tem isso enraizado na sua cultura. Nós comemoramos no dia 13 de maio a abolição da escravatura, algo que não deveria ser nunca comemorado. Eu não comemoro, porque acho um absurdo a gente comemorar pela liberdade das pessoas. As pessoas tinham que ser livres sempre, é o livre-arbítrio. As pessoas têm o direito de ir e vir, que é o artigo principal da Constituição de cada país. É claro que existem algumas exceções.
Mas você ter a demissão de negros, a demissão de velhos, a demissão de jovens, a demissão de deficientes físicos, ora, gente, são pessoas iguais a todos, não há discriminação. O comentário pela demissão não deve ser em cima do demitiu essas pessoas, não, deve ser o porquê demitiu. Demitiu porque, infelizmente, o Vasco é um acúmulo de erros de anos e anos. E que hoje o Vasco vive uma situação terrível, uma situação de grana como há muito não se vive, exatamente por isso. Porque foi aquela Ferrari maltratada, que não cuidou da sua imagem, que não cuida da sua profissionalização, que vem tentando buscar, por exemplo, o Vasco vai ter um CT, 121 anos de história e o Vasco não tem um centro de treinamentos. Na Copa de 82, quando o Brasil se preparava para a Espanha, para jogar a Copa do Mundo, treinou na Toca da Raposa, concentração do Cruzeiro, que é um clube de primeira divisão igual ao Brasil. 82 anos. 92, 2002, 2012, são 38 anos que eu estou falando. 38 anos. Quase 40 anos. E de repente a gente vibra. Como por exemplo, você que reclama da questão da demissão e acho que todos estão corretos, demitir é sempre muito errado, mas a gente tem que pensar, e eu falo aqui porque já trabalhei com o esporte olímpico, o esporte olímpico é, aqui no Brasil, sempre segundo escalão. Porque nós não temos um país de política esportiva. Porque quando nós fizemos uma Olimpíada aqui, foi muito bacana, né? Foi para a gente ter metrô. Em Londres, em Paris, os metrôs são centenários. Nós aqui comemoramos que o metrô chegou na zona oeste do Rio, o que é inacreditável. Nós aqui temos Olimpíada para as pessoas, os dirigentes, tirarem fotos, aparecerem nos jornais, para premiar um atleta que logo depois ele não dá mais apoio, porque aquele atleta participa de um esporte que é... o badminton, ninguém é badminton, porque nós vivemos no país do futebol. Então não é uma questão somente do Vasco demitir. O Vasco a gente tem que discutir o porquê demitiu. E a discussão para mim é exatamente essa. Demitiu por uma gestão errada de anos e anos e anos, que explode agora. A atual gestão tem culpa? Tem culpa também, porque não consegue criar receitas, não consegue fazer o clube ganhar, não consegue fazer o clube ter pujança financeira. A pandemia atrapalhou? Atrapalhou, mas eu digo, atrapalhou. Não é a razão principal, ela apenas superdimensionou esse grande problema. Mas a questão do esporte olímpico é um problema nacional. Nós não temos política de esporte nesse país. As pessoas sabem que seus filhos, os pais, tem a aula de educação física como um momento de matar a aula e não como um momento de criar educação física. Provavelmente os paralímpicos, se estivessem num clube norte-americano, não seriam demitidos. Mas aqui no Brasil, sim, os esportes são sempre em segundo escalão, ainda mais para um clube de futebol. O Vasco vive um momento difícil, precisava demitir, precisava tirar as pessoas. Eu até acho normal e o administrador tem que ter cabeça para isso, não pode administrar com o coração. Mas será que mereceria demitir essas pessoas, e não esses atletas paralímpicos, essas pessoas? Porque eu não vi ninguém falar, poxa, o pessoal do patrimônio, foram 17, eles são diferentes, eles mereciam ser demitidos? Acho que não. Acho que ninguém merecia ser demitido. Volto a dizer, não é quem foi demitido, é o porquê da demissão. E a gente precisa discutir isso muito. Porque, volto a dizer, enquanto o Vasco não cuidar da sua imagem, enquanto o Vasco não cuidar de uma profissionalização correta, enquanto o Vasco não buscar novas receitas e não ficar dependendo apenas da questão da televisão e não ficar mendigando ajuda para o seu torcedor, que tem que ajudar, nós precisamos ajudar, o Vasco precisa pensar se realmente vale sair da garagem. Porque aquela Ferrari dos anos 50, acho que nem com pneu novo vai conseguir rodar. A gente vai ter um debate no domingo sobre a parte financeira do Vasco. Vai ser muito bom. Eu vou estar com Amir Somoge e vou estar com Carlos Leão. Vamos falar desse momento terrível da questão financeira do nosso clube. E eu vou debater com ele sobre isso. Não quero apresentar, não. Eu vou debater, porque eu acho que é a hora da gente poder cobrar. A gente precisa dar um rumo ao nosso clube, porque a nossa nau está realmente à deriva. Logo mais, eu volto com a VNews. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.